Fala pessoal, tudo bem com vocês? Paulinho rescinde com o clube da Arábia Saudita depois de 2 meses, fica livre no mercado e eu vou te responder qual a chance dele voltar para o futebol brasileiro. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! E o Paulinho, hein, gente? E o Paulinho? E o Paulinho? Todo mundo pergunta. E o Paulinho, que rescindiu com o Guangzhou Evergrande, ficou por aqui, cotado, né? Treinando no Red Bull Bragantino. Será que ele vai assinar com o Bragantino? O Corinthians, que nem tinha montado esse timaço que montou agora, sondou, assediou, fez proposta e tudo mais. E o Paulinho, né, reticente, aquela coisa toda, não sabia muito bem o que fazer. O Grêmio chegou a fazer proposta também, não uma proposta efetivamente, mas fez uma consulta muito por conta do Felipão. Vamos lembrar, o Paulinho foi titular da Copa do Mundo em 2014, quando o Luiz Felipe Scolari era o técnico. O Felipão tem uma ótima relação com o Paulinho e indicou ele para o Grêmio, obviamente, mas né, não obteve sucesso e agora o Paulinho fica livre no mercado. Mas o que aconteceu? Bom, o Paulinho acertou, depois dessa indefinição de saber se ele jogava no futebol brasileiro e tudo mais, com o Al Ahly. Tem o Al Ahly do Egito e tem o Al Ahly da Arábia Saudita. Ele acertou com o da Arábia Saudita. Um contrato interessante, hein? Muito acima dos padrões brasileiros. Ele assinou por 3 temporadas, por 4 milhões de dólares por ano, que dá uma média de 20 a 21 milhões de reais por ano. Isso significa cerca de 2 milhões de reais por mês. É um salário que ele não ganharia aqui no Brasil. Foi assim que ele fechou o contrato com os caras lá, disputou 4 jogos, fez 2 gols. E de repente, neste sábado, num comunicado, o Al Ahly comunicou a rescisão, num comunicado, comunicou é bom, né? Mas foi isso que aconteceu. A rescisão de forma mútua, né, bilateral, entre o jogador e o clube, agradeceu os serviços prestados, mas disse que por circunstâncias emergenciais que estavam afetando inclusive o rendimento dele dentro do campo, houve o acerto para que o contrato fosse rescindido. Existe uma especulação que eu não consegui confirmar, que ele estaria com problema de saúde na família, e por isso né, teria pedido, né, solicitado a rescisão para retornar ao Brasil nesse momento. O fato é que ele está livre. Ele está livre para acertar com qualquer time. 33 anos, o Paulinho, ídolo do Corinthians. E aí? E aí que tem o seguinte. Mesmo livre no mercado, a situação ela não é a mesma do William, por exemplo, que rescindiu com o Arsenal, do Davi Luiz, por exemplo, que já tinha rescindido também com o próprio Arsenal, não é a mesma. Por quê? Porque esses jogadores que acertaram com o Corinthians, com o Flamengo, eles rescindiram antes do fechamento da janela. E aí você ficando livre, você tem até o período de inscrições para poder assinar, ser inscrito, regularizado. O Davi Luiz, por exemplo, ele já tinha rescindido, estava livre no mercado, aí o Flamengo poderia acertar com ele até e inscrevê-lo até o dia 24 de setembro, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil e Libertadores não dá mais, mas pelo menos no Brasileiro o Davi Luiz vai jogar. Por quê? Porque você precisa fazer a rescisão no período da janela. Tem uma questão burocrática aí que se encerrou aí no dia 30 de agosto. Paulinho rescindiu agora. A nossa janela já fechou. Então, mesmo que não seja um empréstimo ou uma compra, não seja uma transferência propriamente dita, mesmo ele ficando livre, ele precisaria ter ficado livre antes do fechamento da janela. Aí sim, o Corinthians ou qualquer outro clube poderia inscrever e contratar e anunciar o jogador quando bem entendesse, né? Dependendo do prazo de inscrições, repito. Mesmo que dia 24 de setembro, que seja o prazo final para inscrever jogadores no Brasileirão, se encerre na semana que vem, não dá mais tempo de inscrever o Paulinho, repito, porque ele rescindiu fora da janela. Tá, mas e aí? E aí que quem quiser contratar o Paulinho sabe que ele só vai entrar em campo em 2022. O Corinthians fez isso com o Jô em 2017, vocês vão lembrar. Inclusive, eu lembro muito bem, porque antes da pandemia, né, eu frequentava muito o CT Joaquim Grava e lembro do Jô chegar em novembro, outubro, novembro, do futebol chinês para treinar no CT bem acima do peso. Inclusive vazaram fotos, alguns programas ridicularizaram o jogador, ele não gostou, aquela coisa toda. Só que ele ficou 3 meses treinando e em janeiro o cara tava fininho
e fez o que fez em 2017, né? Voltou do futebol chinês, se recondicionou fisicamente, se cuidou e voou no Campeonato Paulista e depois no Campeonato Brasileiro sendo artilheiro e tudo mais. Se algum clube quiser esperar pelo Paulinho, dá para fazer isso. Ele tem uma idade avançada, é um jogador muito valorizado, tem alguns mercados, algumas situações de Europa não primeira linha que ainda ele tem a possibilidade de assinar esse ano ainda, mas são muito poucos países em que ele pode fazer isso. Então, daqui a pouco ele tem um mercado aqui no futebol brasileiro dentro de um planejamento para o ano que vem. A gente já está na metade de setembro, então você tem aí outubro, novembro, dezembro, 3 meses e meio. Se algum clube quiser assinar com o Paulinho, é só prepará-lo para que ano que vem ele seja um titular absoluto. A torcida do Corinthians não ficou muito feliz, pelo menos na minha percepção, e me corrijam se eu estiver errado, por conta dessa indefinição do Paulinho. Só que tem aquele meme, né? Não me quis quando eu tava com Cauê, Mosquito, Adson, agora não vem me querer com William, Roger Guedes, Juliano, Renato Augusto. Tem essa história aí, né? O Paulinho não queria acertar com o Corinthians naquele momento em que o clube ainda estava pagando dívidas e não tinha perspectiva de fazer grandes contratações. O Duílio já tinha avisado que ia contratar e tal, mas ninguém imaginava que fosse contratar tantos nomes de peso. Será que agora o Paulinho vai, né, se oferecer ou chegar e dizer, não, pô, esse time aí pode ser competitivo, esse time eu vou jogar, eu posso jogar. E aí eu pergunto para você, torcedor, você aceitaria o Paulinho se houvesse uma possibilidade, mesmo que para o ano que vem? O Grêmio ainda vive uma indefinição, inclusive, de disputar a Série A no ano que vem, né? Então o Grêmio acho que não vai fazer nenhum planejamento tão antecipado com um jogador que, mesmo que ele reduza os seus vencimentos, não vai cobrar muito barato. E o Red Bull Bragantino talvez seja uma possibilidade aí, mas é óbvio que a gente coloca, é natural que a gente coloque o Paulinho como um cara muito mais cogitado hoje no Corinthians. E eu acho que vai ser naturalmente cogitado, especulado, consultado e as conversas começarão. Resta saber se ele vai aceitar reduzir aquilo que ele quer ganhar, se o Corinthians faria uma proposta agora para esperar ele para o ano que vem, ou simplesmente ficaria, né, esperando a temporada terminar para depois pensar, mas aí corre o risco de perder ele também para outro mercado, ou inclusive outro time dentro do próprio futebol brasileiro, será? Não sei. Cabe no seu time? O Paulinho tá livre. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!